Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tempo e a história. Então, veja só, olha o nosso relógio, como é que esse tempo vai passando, ele vai escoando nas nossas mãos, como se fossem areias do deserto. Então, ele vai derretendo aí, vai passando extremamente rápido este tempo na história. Olha só, os saberes humanos, então, eles percebiam a passagem do tempo observando a natureza. O conceito de tempo e temporalidade vem sendo discutido e articulados pela historiografia, demonstrando que esta é uma área que está permanentemente em estudo. Então, veja só, você olhava, observava esta natureza e a partir da sua observação, você ia construindo aí estes conceitos de tempo e temporalidade. Então, eles percebiam que depois do dia vinha a noite, que os animais nasciam, cresciam, reproduziam-se e morriam, que havia época de chuva e época de seca. Então, através do sol e da lua, dessa mudança de dia e noite, as pessoas foram aprendendo como construir este tempo cronológico, tá? Então, épocas de chuva também e épocas de seca, os conceitos de tempo e temporalidade vêm sendo discutidos e articulados pela historiografia, demonstrando que esta é uma área que está permanentemente em estudo. Por que alguns lugares chovem muito? Por que alguns lugares chove muito pouco? A terra é muito seca, tá? Então, essa diversidade de tempo, tá? De região para região. E principalmente a percepção deste tempo, como é que passa esse tempo para cada uma das pessoas. Então, para organizar as tarefas do dia a dia, os seres humanos criaram as unidades de medida do tempo com a hora, dia, mês, ano e século. Então, vejam só, para cada uma das pessoas de diferentes etnias, tá? Então, todas essas pessoas, a partir da era cristã, seguem um determinado cronograma, um tempo cronológico, ok? Para o Ocidente é de uma forma, para o Oriente é de uma outra forma. Bom, para o historiador, o tempo é um dado fundamental. Então, veja aí o historiador, né? Com o seu tempo, as suas pesquisas, os seus livros, a sua escrita, ok? Desde o surgimento da humanidade, muita coisa aconteceu em diferentes lugares do mundo, a descoberta do fogo, da roda, o desenvolvimento da agricultura e do teatro, revoluções, guerras, invenção da máquina a vapor. Então, tudo isso aí são surgimentos, né, que vão acontecendo na humanidade. Então, nós temos aqui uma charge, querida, acabei de descobrir o fogo. E aí, a querida responde, que bom, querido, agora os irmãos vão entender melhor o que é o inferno. Olha só, mulher sabe das coisas, não é? Então, o desenvolvimento da agricultura. O homem começa a perceber que, a partir das sementinhas que ele deixa cair no solo, essa sementinha começa a germinar e a brotar. Então, a sua primeira imaginação, como seria
essa planta, né? Se ela tem esse poder, se ela cresce, ela está viva, será que ela iria cutucá-lo, conversar com ele? Não é? Então, este primeiro homem, claro, pensava dessa forma. Hoje nós sabemos que a coisa é um pouquinho diferente, não é? Mas se nós entendermos a hora de plantar, a hora de colher, então nós começamos de verdade a entender essa agricultura, essas plantações, essa natureza de forma geral. E aí nós vamos lutar para proteger essa natureza, né? Lembrando que a proteção dessa natureza é o futuro das nossas gerações, ok? Então, depois, mais tarde, vem a invenção da roda, olha só, o nerd, né? Sempre quem é que se dá bem na vida? São os nerds, sim. Por quê? Porque são eles que estudam e nós só nos damos bem na vida através do estudo. É ele que nos impulsiona, é ele que nos leva para frente, tá? Então, veja só, passou-se a hora em que o nerd servia de risos, de gozações, tá? Hoje nós sabemos que o nerd é, nas mãos dele, o futuro da nação, ok? Então vamos lá, moçada, vamos estudar. Então, organizar estes acontecimentos no tempo é um dos principais desafios do historiador. Então, veja só, esse tempo escoando pelas nossas mãos, este é o nosso desafio. Então, enquanto historiador, nós conseguimos segurar esse tempo nas nossas mãos. Como fazer isso? Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, em sala de aula. Este momento nós seguramos ele nas nossas mãos e nós fazemos com que as outras pessoas gostem também da história, tá? Então, isso é muito legal. Instrumento de medição do tempo, um tempo linear. Então, o nosso autor vai falando lá, né, do nosso texto, sobre um texto linear, um tempo linear. Então, o relógio vem nos mostrar isso. Aí tem dois modelos de relógio, né? Uma ampulheta e um outro, aliás, dois não, três, tem um outro ali embaixo. Esse tempo, não interessa que tipo de relógio você está usando, mas é um tempo linear, um tempo onde as coisas vão acontecendo sucessivamente. Observando então os fenômenos da natureza e os astros celestes, o homem aprendeu a calcular a duração do dia e da noite, a mudança das estações, a chegada de um ano novo. Então, ele começa a fazer essa observação. Observação é tudo na vida. Através da observação, nós aprendemos o que fazer, como fazer, o que não fazer, por que não fazer, por que ser igual a alguns e por que ser diferente de outros, tá? Então, observação é fundamental na nossa vida. E através dessa observação do tempo, tá? Os nossos historiadores conseguiram aí ir decifrando as estações. Então, o fenômeno da natureza, a maneira como o passado é encarado, repercute diretamente na temporalidade histórica. Então, como é que você contou o passado, mostrou o passado, tá? Como você encarou o passado? Porque às vezes, quando você está vivendo, tá? Você não percebe o tamanho da dificuldade, o quanto ele está repercutindo na sociedade. Geralmente, nós só entendemos de fato isso quando nós já passamos, e aí sim olhamos para trás, ok? As estrelas, olha só, através das estrelas, quantas coisas
os historiadores, os astrólogos, os estudantes nessa área, né, da astrologia, descobriram através das estrelas. A Lua, olha só, conforme foram estudando a Lua, foram percebendo que essa Lua se mostrava, que essa Lua transformava-se. Ela começou pequenininha, minguante, foi crescendo, e aí esse crescimento, a partir do crescimento dela, até ela se tornar uma lua cheia, quanto tempo isso demorava, e aí a partir dessa lua crescente, aí passa-se uma lua minguante, aí ela chega num determinado lugar, e aí ela começa a minguar, até ela se tornar totalmente uma lua nova, né? Então, quanto tempo tudo isso durou, ok? Então, isso sempre através de muitos estudos e principalmente observação. Os planetas, olha só, quantos planetas nós temos, a posição desses planetas, a influência desses planetas no nosso universo, tá? Então, tudo isso sempre a partir da observação. O dia e a noite. Então, esses estudiosos perceberam que enquanto era dia numa determinada região, a outra metade do universo era noite. Então, que região era essa, tá? E aí essas observações, esses estudos, tá? Foram fazendo com que crescesse o interesse, o despertar nesses estudiosos de uma maneira, uma forma de deixar isso escrito para a posteridade. Isso quer dizer historiografia, ou seja, vamos escrever tudo isso, tá? Vamos escrever tudo isso. Vocês viram lá no nosso texto, Koselleck, ele vem sempre mostrando aí esse crescimento, tá? Esse aprendizado da sociedade, da população, das pessoas interessadas em crescer e em registrar tudo isso que eles vão aprendendo no dia a dia. E é a partir destes registros é que nós, né, que viemos bem depois, podemos ter acesso a tudo isso. As 4 estações do ano, olha só que coisa mais linda, primavera, verão, outono, inverno. Então, conforme a posição da Lua, a mudança dessa Lua, a passagem desse tempo e as observações foram percebendo que a natureza também modificava. E essa mudança da natureza também tinha e tem um poder muito forte sobre nós, ok? A primavera, verão, outono, inverno, né? Aqui nós temos de uma maneira diferente essa representação de uma maneira diferente, uma maneira mais lúdica, aí que você pode trabalhar com as crianças, ok? Então, criaram um instrumento para marcar as horas, como os relógios e um sistema de data que marcaram a sucessão de dias, meses e anos, como, por exemplo, o calendário, tá? Então, quando que foi criado este calendário? Olha, aqui nós temos um calendário de 2010, por exemplo, não é? Então, o relógio de sol, ele foi criado pelos egípcios há mais de 4.000 anos. Depois vieram a
clepsidras e as ampulhetas e as lamparinas também, tá? Então, conforme ia acontecendo essa evolução nesses estudos historiográficos, tudo isso ia sendo mostrado para a sociedade. O relógio mecânico, ele foi criado no século XIII na Europa. Então, este relógio aí que nós usamos hoje, né, século XIII ele foi criado. E nos centros urbanos, a vida foi organizada em períodos de tempo rigidamente controlados nas refeições, na escola, no trabalho e em outros eventos da vida social, até mesmo no lazer. Então, para cada área da sociedade, da vida em sociedade, foi criado um período de uma maneira diferente. Por exemplo, se você está num lugar se divertindo, a impressão que nós temos é que o tempo voa, o tempo passa muito rápido, o tempo escoa nas nossas mãos. Se você está, por exemplo, numa sala de aula, né, e com um interesse voltado para uma outra coisa, hoje, por exemplo, segunda-feira, que você tem aqui uma aula de fundamentos da história, ao invés de assistir essa aula, você está com o pensamento no filme lá sobre o Pantera Negra, que está se despedindo, né? Um filme em homenagem ao falecimento do grande ator que acabou morrendo esse final de semana de câncer aos 43 anos. Então, e quando você assistir o filme, você vai perceber, você vai lembrar, na verdade, através das reportagens que passaram, né, sobre o caso, que quando ele gravou o filme, ele já estava doente e ele já estava vivendo praticamente uma fase quase que terminal, não é? E aí, ninguém sabia disso, a não ser ele e aqueles poucos amigos que o cercam. E aí, quando você pode assistir depois isso, né, hoje, assistir isso, pensando como ele estava se sentindo, você vai perceber, você vai valorizar ainda mais cada uma das cenas, né, em que ele fez. E aí, o que para uns o tempo parece muito longo, muito distante, para ele o tempo já era muito curto, o tempo estava escoando, seu tempo estava se esgotando. Bom, e aí prosseguimos, olha só, um relógio, nós temos também esses hábitos, né? O relógio, ele mostra para nós os hábitos, tá? O que nós fazemos, por exemplo, aqui está marcando 3h15, e aí ele mostra uma cadeira de escritório, um computador, depois um pouquinho mais tarde, hora do café, depois volta para o trabalho novamente, depois ele vai para uma refeição e aí ele chega em casa, descansa um pouquinho no sofá, depois mais tarde tem um banho e aí bem mais tarde a cama. Então, o nosso relógio, ele pode trazer para nós, né, tudo isso, as horas, o seu cotidiano, essa representação. Então, colocando ordem no tempo, veja só esta charge, o fim do horário de verão. Oba, hora de atrasar o relógio do Congresso para... E aí, mais ou menos 1925. Ai, 1925, tá, só que nós vivemos esse inferno do horário de verão até um ano atrás, não é? Hoje ainda tem alguns estados que ainda estão passando por ele, mas nós já nos livramos, pelo menos esse ano não tivemos. O que é interessante, que eu estou chamando de inferno, para alguns também pode ser
um tempo maravilhoso, excelente, não é? Porque cada um pensa de uma forma diferente. Então, é possível dividir os acontecimentos históricos em 3 dimensões temporais, tá? Então, quais são essas dimensões temporais? Então, breve ou curta duração, como a votação de uma lei pelo Congresso ou a morte de uma pessoa. Então, o que é breve, o que é longo, tá? Então, breve ou de curta duração. Então, uma votação não leva tanto tempo. E a morte de uma pessoa que, quando passa por algum problema, assim, né, uma doença, né, muito grave e tal. Então, para quem está vivendo aquilo, é um tempo muito curto, ok? Então, aqui nós temos aí falando sobre essas questões, mostrando um tempo de curta duração. E um tempo de média duração, como o tempo de um governo ou uma carreira de jogador de futebol. Aí nós temos o Fernando Henrique e ali nós temos o Pelé. Então, é um tempo de média duração, porque esse tempo é um tempo breve, mas não tão breve assim. A pessoa fez história, deixou seu nome registrado nesta história, tá? E aí passou, ok? Então, esse é um tempo de média duração. E um tempo de longa duração, como os regimes políticos e a escravidão no Brasil. Sobre os regimes políticos, nós vemos aí a ditadura militar no Brasil, um tempo de longa duração, principalmente porque mostra a história em cima dos fatos, as pessoas que morreram, as pessoas que foram, que sofreram, as pessoas que foram exiladas, as pessoas que sumiram, que desapareceram, e também o tempo da escravidão, longa duração, porque aconteceu a liberdade em 1888, como tem aí na corrente, né, do nosso jovem escravizado, tá? Mas é um tempo de longa duração porque vocês percebem hoje ainda quanta luta, né, contra o racismo, porque é uma coisa que persiste ainda no cidadão, tá? Essa questão do racismo por conta da cor da pessoa, infelizmente. E atualmente nós estamos lutando arduamente para que isso acabe, para que isso chegue ao fim. Afinal de contas, somos seres humanos, tá? Bom, vamos para frente. É importante levar em consideração o tempo cronológico para compreender estes acontecimentos. Então, a importância da construção do relógio para mostrar o tempo cronológico, para que a gente date as coisas, para que a gente não se perca ao longo da história, tá? Extremamente importante que se escreva sobre isso. Então, a historiografia é fundamental. Então, apenas datando começo e fim de um acontecimento, é possível saber sua dimensão, se durou pouco ou muito, ou se ocorreu antes, depois, ou no mesmo tempo de outros acontecimentos. Então, aí vem reforçando a questão que vocês vão encontrar lá no texto sobre a importância da historiografia, o escrever sobre essa história, sobre esses fatos. A periodização tradicional da história. Então, veja só, ali nós temos uma charge, o homem batendo as pedrinhas ali, querendo fazer o fogo, e olha só, o outro já tem um extintor na mão, já prontinho para apagar o fogo que o outro vai fazer, tá? Então, através dessas brincadeiras, né, nós vemos a periodização tradicional da história. Então, quando nós vemos falar alguma coisa
que está, quando você faz um registro e aí você coloca fatos neste seu registro, por exemplo, como é nessa figura, um acendendo fogo com pedras e o outro com extintor, alguma coisa ali está anacrônico. Então, ou era uma história do tempo das cavernas, ou já é uma história contemporânea onde existe o extintor, tá? Então, por isso a periodização é interessante, para que as coisas não se entrecruzem e acaba criando uma confusão mental aí na cabeça do estudante, ok? Então, para compreender e facilitar o estudo da história, foi organizado o tempo histórico em períodos. Então, olha só, ali nós temos o livro para registro, né? E nós temos o globo terrestre mostrando a importância de compreender essa história através do tempo histórico, tá? Qual é a região que se está falando, onde ela está situada, como que isso foi organizado, que tempo é este, ok? Que se está trabalhando naquele momento. Em sala de aula isso é fundamental, ok? Então, ela foi criada pelos europeus a partir do século XVII até o século XIX. Olha só, aqui nós temos o mapa, tá? Então, mostrando aí quando foi criado, tá? Este tempo cronológico, tá? Então, segundo essa periodização, a história divide-se em dois grandes períodos: a pré-história e a história. Cada um desses grandes períodos também é subdividido. Então, veja só, lembrando aí a política que já está chegando. Então, nós temos o governo está sendo comido pelo PMDB, que é um grande dinossauro, e aqui embaixo nós temos provavelmente quem está sendo esmagado ali deve ser o povo, né? Está sendo esmagado por um apoio de quem? Será que se você ficasse fora da disputa, não ajudaria mais seus candidatos? Olha só, então este povo está sendo esmagado pelo candidato ao governo. Será que isso procede? Bom, deixa para lá, não é? Então, a história. Aí, então, aquele quadrinho que nós vimos, né, o anterior, falando da pré-história, e agora este, a história. Onomatopeias políticas. Então, o PIB, o PAC, o PEC, o PUTS, quanta coisa confusa na cabeça do cidadão, ok? A pré-história teria início com o surgimento do homem, uma espécie humana na Terra, até a invenção da escrita. Então, olha aí, este homem pré-histórico, tá? E ali nós já temos algumas escritas, ali uma escrita egípcia. Bom, a pré-história é dividida em Idade da Pedra, composta por dois períodos paleolíticos e neolíticos, e a Idade dos Metais. Então, nós temos aí uma linha do tempo, pré-história e história, e aí o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá? Não vamos entrar mais adentro neste período, porque até nós já estudamos isso. A história teria início com a invenção da escrita por volta do ano 4000 a.C. até os dias atuais. Então, acabo de inventar a escrita. E o que está escrito aí? Não sei ainda, sou analfabeto. Perceberam? Não interessa o que está escrito, eu escrevi. Bom, e hoje nós já temos aí o computador, tá?
E aí, seguindo a nossa linha do tempo, a história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a atual que nós estamos vivendo agora. Então, nós temos ali, continuando a linha do tempo, pré-história, depois vem a invenção da escrita e começa a Idade Antiga com o nascimento de Cristo. E aí temos a queda de Roma em 476, e aí dá início à Idade Média, e essa Idade Média vai até a queda de Constantinopla em 1453, e passa-se a Idade Moderna. E aí essa Idade Moderna vai avante até a chegada da Revolução Francesa em 1789. E aí começa a Idade Contemporânea e vamos até hoje, não é? E vamos ver posteriormente como é que vai chamar um novo tempo, ok? Período paleolítico teria início com o surgimento do homem na Terra até a invenção da agricultura. Então, este homem que não sabia nada ainda, não é? Então, essa agricultura vem através da observação, lembrem o quadrinho lá atrás, né? Então, conforme ele vai comendo, ele joga a sementinha germinou, cresceu, e ele começa a observar isso. E aí ele percebe que plantar é bom. E aí ele começa a agricultura, ele começa a fazer o seu plantio, ok? Bom, períodos neolíticos teria início com a invenção da agricultura até a invenção da escrita. Ali nós temos uma agricultura, não no início, claro, tá? Mas temos aqui a invenção da escrita em vários dialetos, que são muito interessantes, principalmente para quem sabe ler tudo isso aí. Bom, seguindo, Idade dos Metais, período de transição, quando teria início a produção de objetos de metais até a invenção da escrita, ultrapassando os limites cronológicos da pré-história. Então, vejam só, os primeiros objetos, as facas, o que eles chamavam de martelos, tá? Então, tudo isso através de objetos que eles encontravam na natureza e faziam desses objetos úteis para a sua sobrevivência. Então, possuem 3 períodos a idade do cobre, do bronze e do ferro. Justamente os 2 últimos períodos pertencem à Idade Antiga. Então, nós temos aí o cobre, o bronze e o ferro, as imagens dela. A Idade Antiga tem início com a invenção da escrita e termina com a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média tem início com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a tomada de Constantinopla. Já a Moderna inicia com a tomada de Constantinopla e termina com a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, que inicia com a Revolução Francesa, indo até os dias atuais. Esta Idade Antiga, nós temos aí uma imagem, olha, os escritos como eram escritos na pedra, tá? E aí nós temos já uma imagem de Roma, já bem posterior, tá? Ainda no período antigo, tá? Mas num período já depois de Cristo, já praticamente aí na queda do Império Romano, porque vocês percebem aí quanto fogo tinha, né, em Roma neste momento. Provavelmente foi a época em que Nero botou fogo em Roma. Bom, a Idade Média, então já um outro período, tá? E este período da Idade Média é muito representado
pelas cruzadas, tá? As cruzadas que eram guerras onde levavam a igreja e o sinal da igreja, a cruz, né? Estava sempre à frente, os bispos tomavam frente e iam em lutas, tá? Esta imagem aqui está parecendo... bom, deixa para lá. Vamos seguir. Idade Moderna, aí nós temos novamente mostrando esta cruzada, tá? Como é que é o nome? Fugiu aqui da minha cabeça, mas parece a muralha. Esqueci. Fugiu. Deixa para lá. Depois a gente lembra. E mostrando ali, então, cenas da Revolução Francesa com a tomada da Bastilha. De acordo com o tempo, nós vamos parar agora com a idade contemporânea. Então, começa com a Revolução Francesa e, seguindo adiante, mostra uma cena aí do Homem à Lua, 1961, quando 61, quando eles começam os estudos, mas na verdade em 67, mais ou menos, 68, se não me engano, é quando há esse pouso do homem à Lua. Estou buscando na memória aqui, porque eu lembro que eu assisti esta cena na televisão, tá? Eu era muito menina, devia estar com uns 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. 8, não sei, por aí. Menos de 10. Então, eu lembro muito dessa cena. Aliás, é uma cena muito contestada pelos mais jovens, tá? As pessoas mais jovens, as pessoas que hoje estão por volta de entre 30 e 40 anos, não, entre 30, mais de 30 e menos de 40, muitos deles não acreditam, acham que esta cena que aconteceu era criação, invenção da televisão. O que acontece é que naquela época a televisão não tinha ainda capacidade para criar isso, esses filmes futuristas que nós vemos na televisão, tá? Então, gente, aconteceu mesmo. Bom, o calendário cristão, então, aí nós temos o ressurgimento, a ressurreição de Cristo, né? E aí o calendário cristão. Então, não existe um único calendário para todos os povos, cada povo tem a sua forma de marcar o tempo. Como eu falei para vocês, tem o Ocidente e o Oriente, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um calendário oriental. Aí tem, vocês veem que para o Oriente, o ano para eles, ele é representado através dos animais, não é? E aí, com isso, 2005, 2007, não consigo achar aqui, cadê? 7... Não consigo achar para saber que ano, qual que é o bichinho desse ano, e eu não estou lembrando aqui quando aconteceu a mudança. 2006, 2007. Não tem. Aqui só vai, este calendário só vai até 2007. Mas, né, como tudo se renova, nós estamos vivendo um bichinho aí representado pelo calendário oriental.
O calendário maia, por exemplo, olha só como ele era diferente, bem bonito também, tá? Então, para quem sabe fazer a leitura da escrita maia, vai entender certinho o que está mostrando aqui neste calendário, que não é o meu caso. No calendário maia, o fim do mundo aconteceria em 2012, vejam só. Ainda bem que já passamos dessa data, né? Vocês desculpem o barulho, mas meu filhote está bravo ali. Miguel, vem cá. Bom, os povos cristãos, eles baseiam seu calendário no ano do nascimento de Cristo. Este acontecimento marca o primeiro ano do calendário cristão ou o início da era cristã. Então, aqui tem a imagem do nascimento de Cristo, Jesus e Maria. Aliás, Jesus, menino Jesus, né? José e Maria. Anos anteriores ao do nascimento de Cristo são contados de forma decrescente e vem acompanhada da sigla AC antes de Cristo, ok? E DC depois de Cristo. Os anos posteriores ao nascimento de Cristo são identificados com as siglas DC depois de Cristo. No entanto, não é necessário colocar a sigla após o ano. Então, quando é antes, a gente sempre coloca AC, mas quando é depois, não precisa colocar nada. O século, no estudo da história, convencionou-se a organizar a periodização com base nos séculos, como o calendário que os historiadores mais utilizam é o calendário cristão. A divisão fica assim: o século I, né, em romano, ou século I, da era cristã, entende-se de nascimento de Cristo, ano 1 até o ano 100, o surgimento do século. Aí passamos para o século II. 2 vai dar a era cristã, entende-se do ano 101 até o ano 200, e assim sucessivamente. Os algarismos romanos. Então, nós temos aí a representação deles, tá? 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Estes são os mais usados, tá? E aí, entre eles, é só ir acrescentando os outros algarismos aí. Mas é importante, se você sabe esses aqui, dá para você fazer a leitura de qualquer outro, ok? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, e ali 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100 e 1000. Não tem 500. Não tem 500, não tem o D. Viu que legal? Bom, então é isso só para vocês, porque trabalhar com criança é trabalhar com algarismos romanos também, ok? Para calcular os séculos, fazem duas operações bem simples. Se o ano acabar em 00, basta eliminar os dois zeros e temos o século. Por exemplo, o ano 200, século 2, ou 2 tracinhos. O ano 1500, século 15, ou XV. E por aí afora. Então, aqui nós temos as crianças que adoram leitura. E principalmente quando nós lemos para ela. Então, quando o ano não terminar em zeros, retiramos os dois últimos algarismos e somamos 1 ao número que sobra. Olha como é simples. O ano 476. Então, você tira os dois últimos, o 7 e o 6, e aí 4 mais 1, que vai dar século 5. Ano 1492, você tira os dois últimos e acrescenta 1. 14 mais 1, 15. Então, século 15, ok? O calendário gregoriano, também conhecido como calendário cristão, é o mais usado no mundo
atual. Então, o calendário gregoriano está aí para vocês perceberem, ok? Este calendário tem origem no calendário oficial do Império Romano, chamado calendário juliano, que tinha 365,25 dias. E aí isso ficava muito complicado. Então, com a reforma do calendário juliano, foi encomendada pelo Papa Gregório XIII, procurando aproximar o ano, definindo no calendário solar, que é de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Mas ainda assim estava meio complicado para que as pessoas fizessem essa conta aí no final do ano. Então, o novo calendário instituiu o ano bissexto, a cada 4 anos, que começa a valer a partir de 1600 e definiu o dia 1º de janeiro como início do ano para toda a cristandade. E aí, como é o ano bissexto, então a cada 4 anos nós temos em fevereiro um dia 29, tá? E nos outros nós temos 28 dias. A partir de 1600 definiu o dia 1º de janeiro como início do ano para toda a cristandade. Aí é uma comemoração de final de ano. E com isso nós terminamos a nossa apresentação por hoje. Muito obrigada a todos vocês e até mais!